cultura, arte, informação. República! Música, esporte e diversão. República! Atitude, juventude, energia. República! Ideia, movimento e ação. República! Fala, galera de casa, programa República na área com vocês mais uma vez, gravando aqui do CPAG, do nosso estúdio, na vista mais bonita de Montes Claros. E hoje o programa República traz um assunto muito sério, um assunto que movimentou aí o Brasil e principalmente Minas Gerais, que foram os desastres com as barragens de mineração. Então hoje nós vamos falar sobre mineração, essa atividade econômica tão importante para o estado de Minas Gerais e, claro, sobre esses desastres de barragem que infelizmente nos últimos anos aí afetaram o estado de Minas Gerais, provocando grandes consequências, morte de pessoas. Eu queria começar falando com o Diogo, exatamente sobre a mineração. Nós sabemos, Diogo, que o nosso estado já tem um nome, né? Minas Gerais. Não é à toa, se chama Minas Gerais, é porque é um estado prioritariamente de mineração. Fala um pouquinho sobre esse sistema econômico da mineração em Minas Gerais e os riscos, as consequências, os efeitos positivos e negativos. Sim, Aguiar. Com certeza a mineração, desde o Brasil colônia, é a atividade principal de geração de emprego e renda no nosso estado, né? Então, começou a extração de uma forma bem primitiva, através dos garimpos, do garimpo de ouro, posteriormente de diamante. E isso, com o passar dos anos, foi evoluindo para se tornar uma coisa um pouco mais profissional. Só que a mineração carregou consigo o lado negativo, que é o lado da degradação ambiental. A poluição visual é o lado marcante da mineração, né? Então, nós temos aqui ao nosso redor algumas pedreiras, você bate o olho, o impacto é grande, o visual, né, a poluição visual é a principal. Então, o Estado, com o passar do tempo, ele foi evoluindo em traçar novas técnicas, novos métodos para poder fazer essa extração. Mas essa carga negativa ficou, esse nome negativo da mineração acabou ficando. A política ambiental começou a pressionar muito ao lado das mineradoras e eles tiveram que começar a se adaptar a isso, né? Então, hoje, a gente tem uma política específica para fechamento de mina, onde eles têm que devolver aquele espaço para a população, né? Ou dar uma destinação útil para aquele espaço, que antes não existia isso, o cara retirava o minério, não acabou... Não tinha responsabilidade com aquilo, né? Largava aquilo e ia embora. Hoje não tem isso mais. Entendo. Né? Hoje a empresa é obrigada. Embora algumas ainda abram falência e desapareçam no mapa, mas... É uma atividade completamente ligada à engenharia, né? Em todos os sentidos. Não só a engenharia de Minas, mas como também a engenharia civil. E aí eu queria repercutir com o Antônio Carlos, que está aqui do meu lado, que a engenharia civil é a responsável pela construção da barragem. A barragem ela faz parte do processo de mineração. É aquele local onde o rejeito ele é retido ali, é o rejeito que gerado a partir da mineração. Mas e aí, Tunico, por que depois do desastre de Mariana, que já foi um desastre terrível, de grandes consequências no mundo inteiro, eles não mudaram o foco disso e logo 2, 3 anos depois acontece um desastre muito pior? Bom, Águia, aí vem uma discussão que, na verdade, a gente entra até no âmbito político e de sobrevivência de cidades, né? Como o Diogo mesmo falou, as cidades dependem economicamente, socialmente, de tudo aquilo ali. Praticamente as cidades surgiram por causa das mineradoras que ali se instalaram, né? Então, essa questão é muito importante para a sobrevivência da Estado. Então, eu acredito muito numa questão política em prol de meio que maquiar isso mesmo para que isso perdure. Porém, a política deveria fazer de forma mais efetiva em prol do benefício, né? Por exemplo, a atuação de leis que realmente façam acontecer essas fiscalizações e, mais do que a fiscalização, incentivo a novas tecnologias de utilização desse rejeito, né? Hoje nós temos aí alguns estudos com relação à utilização desses rejeitos. Temos casas construídas com rejeitos, materiais para a construção civil utilizados e muito pouco realmente utilizados no dia a dia da... Eu queria repercutir com o Caio, que o Caio, passa para ele, por favor,
O Caio exatamente também é engenheiro civil e trabalha exatamente nesse processo de construção de barragem. Qual a sensação que você imagina, Caio, uma pessoa que mora numa comunidade e sabe que a qualquer momento pode acontecer algo semelhante como aconteceu em Brumadinho e também em Mariana? Nós sabemos que Minas Gerais hoje passa por uma situação calamitosa. Nós temos São Sebastião das Águas Claras, Macacos, Itabirito, também Congonhas, Barão de Cocais, todas essas cidades aí fazendo exercícios, né, de simulação e barragens em riscos iminentes de rompimento. Como viver nessas áreas, uma população que tem sua família ali, como administrar essa preocupação? Olha, realmente é extremamente complicado a pessoa não conseguir dormir direito, pensando se uma barragem vai romper ou não, esperando uma sirene tocar a qualquer momento para poder ter que sair correndo de casa, abandonando os bens, abandonando tudo que teve a vida toda e largar aquilo e perder aquilo debaixo da lama. Mas nós temos que ver que não é uma coisa exclusiva no Brasil esse rompimento de barragens. Nós temos rompimento de barragens históricos no mundo inteiro, de barragens de mineração, barragens de armazenamento de água, que também se rompem. É uma parte da engenharia, da geotecnia, que está em processo de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de novos métodos para se estabilizar essas barragens. Para a gente ter uma noção, fazendo um comparativo com os aviões, não é porque 2 aviões da Boeing caíram que nós vamos parar de voar todo mundo de avião. O que se faz é paralisar aquele modelo de avião que está dando problema, trazendo para as barragens a montante. Nós estamos tendo problemas com barragens a montante, problemas de liquefação. Então, já se identificou o problema, já se identificou as barragens que sofrem com esse tipo de problema, e agora é estudar métodos para se controlar essa liquefação, se estabilizar essas barragens que estão com risco iminente de ruptura, e não abolir as barragens, abolir o método que, igual você falou, traz lucro para a mineração, e o lucro para a mineração é a manutenção de empregos, a manutenção de renda, a manutenção da vida do município, que na maioria das vezes tem ali 80% da renda vinda da mineração. Nesse bloco nós também temos a participação, e eu quero apresentá-los. Eles estão ali participando com a gente, assistindo tudinho. São os alunos de engenharia civil e também um aluno de publicidade. É a Débora, a Keila e o Gustavo. Tudo bem? Tem pergunta para os nossos convidados? Então, a minha pergunta vai ser para o Caio, o engenheiro. Então, você tratou da questão das barragens que são a montante. Então, no caso de Mariana e no caso também de Brumadinho, que foram barragens que foram a montante, quais são os métodos e quais são as atitudes que as mineradoras vão tomar agora para poder proporcionar segurança? Porque a gente sabe que uma das barragens que são ditas que tem uma segurança maior é a barragem a jusante, né? Então, eu queria saber de você a sua opinião sobre as barragens a jusante e se elas, de fato, garantem essa segurança. Olha, o governo do estado liberou uma lei agora obrigando todas as mineradoras a desativarem as barragens a montante. Então, essas barragens vão ser desativadas e vão ser descomissionadas. Estão querendo ainda, existe um entrave muito grande, porque pensa você descomissionar uma barragem com milhões de metros cúbicos de material lá dentro. É como se você quisesse derrubar um prédio, não é tão simples, não é para onde vai levar esse material, como vai fazer com esse material. Então, ainda existe esse entrave da forma do descomissionamento dessas barragens, como que o governo quer que se faça, como que isso deve ser feito, mas uma coisa é certa, barragem a montante no estado não opera mais. Então, a gente brinca que tem um colega meu que está terminando de construir a última barragem a montante do estado. Então, nós vamos botar uma plaquinha para ele. Ele foi o engenheiro a construir uma barragem a montante. Então, agora vão ter que migrar para as novas técnicas. Igual o Tonico falou, empilhamento a seco é uma opção. A barragens a jusante. Por que ela é mais estável? Você tem um controle maior da compactação desse solo. Então, a barragem a montante, ela é construída em cima do rejeito que foi lançado ali a úmido. O rejeito é arenoso. Então, se você joga água na areia, ela tende a adensar, ela tende a ficar firme. Então, ela serve como base para o próximo alteamento e isso vai sendo feito para cima da barragem.
Só que essa areia se mostrou suscetível a um efeito que chama liquefação. Então, essa liquefação, ela desestabiliza o solo e esse solo começa a se comportar como líquido. E você está apoiando sua estrutura em cima de um material que, de uma hora para outra, pode se tornar um líquido. Então, essa barragem ajusante, ela vai sendo construída sobre ela mesma e sobre um material controlado, sobre um material bem compactado, que a probabilidade de existir liquefação é mínima. Então, a gente tem que trabalhar em barragens com probabilidade. Não é uma coisa determinística, onde a gente consegue falar é exatamente isso. É a probabilidade daquilo acontecer, tem que ser baixa. Da mesma forma que uma empresa de seguros trabalha. Ela trabalha com a probabilidade de você bater o carro. E ela varia ali de acordo com o custo do seu seguro, de acordo com a probabilidade do seu carro cair. Então, a gente também trabalha com probabilidades. E essa probabilidade tem que ser muito pequena, a ponto de ser aceitável pela sociedade. Bacana, é isso aí, galera. Tá gostando? Tá gostando desse assunto, desse papo importante, tem a ver aí com mineração, com Minas Gerais. O primeiro bloco já acabou, mas daqui a pouco tem um segundo bloco com muito mais debate para vocês. Não saia daí que a gente volta já já.